Olá meninos e meninas que lê, eu sou o Tico Farpelli, este é o canal Menino que Lê. E hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo sobre um livro que eu gostei muito, que eu li recentemente, que é o Capitães da Areia, do Jorge Amado. Esse livro ele tem umas coisas muito importantes pra ser ensinadas pra quem vai ler, e eu acho que inclusive todo mundo deveria ler ele. Eu sei que já é nos vestibulares uma leitura obrigatória em alguns casos, e que talvez por isso as pessoas se afastem dessa história, mas eu recomendo bastante. É uma história linda, eu chorei várias vezes lendo esse livro. E eu vou contar um pouquinho dessa história aqui pra vocês hoje e falar sobre os temas importantes que esse livro traz nas suas 270 páginas. Antes de começar, já vou pedir que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos e me siga no @menino que lê, porque é lá que eu converso diretamente com vocês, inclusive peço dicas para que a gente melhore cada vez mais esse conteúdo que eu faço com tanto carinho para vocês, tá bem? O livro começa em uma parte que se chama Cartas da Redação. O Jorge Amado ele começa de cara, assim, mostrando diversas notícias de jornais, cartas ao leitor, cartas de diversos setores sociais falando sobre a situação dos Capitães da Areia. A primeira é uma notícia de jornal que vai falar sobre essa questão dos roubos que estão acontecendo, e ele dá várias outras manchetes e submanchetes ali que vai falando, vai puxando o assunto para roubos em empresas, roubos em casas, roubos em lojas, a simples presença deles ali durante o dia a dia da cidade de Salvador, em que eles ficam andando entre eles e roubando as coisas sem que as pessoas percebam, e começa já pedindo, né, para a polícia algum tipo de providência em relação a eles. Aí entra a segunda carta, que é a carta do secretário de polícia, né, do chefe da polícia, que ele vai falar, olha, nós não metemos nessa situação porque é uma coisa que concerne ao juiz de menores, então nós estamos fazendo nosso trabalho, vocês que façam o de vocês. E aí começa uma loucura, porque aí vem uma carta do juiz, do juizado de menores, em que ele fala que tá fazendo a parte dele, e aí de repente entra uma mãe de um desses meninos, que a gente não vai saber qual que é, mas ela fala que o grande problema, né, que faz com que eles se sintam revoltados e queiram ficar nas ruas em vez de ir para um lugar como um reformatório, é a forma animalesca com que eles são tratados nesse lugar. Eles apanham, são torturados, ficam com fome, tudo isso acontece ali dentro daquele estabelecimento. Aí entra o padre José Pedro, que ele é o padre que vai ficar amigo futuramente ali dos meninos, né, dos Capitães da Areia, vai entender que ele precisa dar um certo tipo de carinho para eles que eles consigam encontrar um caminho na vida. E aí ele fala que realmente, quando ele ia lá naquele reformatório, aquele reformatório era uma instituição que não corrigia, ela simplesmente fazia com que aqueles meninos perdessem a vontade de viver. Aí o diretor do reformatório pega e fala que todo mundo pode ir lá pra ver a maravilha, que é, eles maquiam, né, o local, pra que ninguém veja as torturas, as barbaridades que eles fazem, e tudo fica por isso mesmo. Acaba que, no final das contas, eles descreditam a mãe, porque acham que ela precisa daqueles roubos, e descreditam o padre falando que ele tá sendo comunista, né, tá subvertendo os valores ali que ele deveria defender. O que eu acho interessante nessa primeira parte é a forma com que ele já constrói pra gente uma imagem dos Capitães da Areia. Pelos jornais e pela posição institucional desse veículo de comunicação, a gente já percebe que ele está tentando construir uma narrativa de que é preciso fazer algo para acabar com esses roubos, independente do que seja. Eles são extremamente contra os Capitães da Areia e eles não buscam saber o que leva esses meninos a fazer isso, sabe? E o livro começa assim, até que a gente entra na segunda parte, em que a gente começa a conhecer os Capitães da Areia principalmente. Cada um com suas necessidades, seus desejos, seus passados sombrios e os sonhos deles em relação ao próprio futuro. E a primeira coisa que a gente fica sabendo é que eles moram num trapiche, que é meio que um casebre, né, todo apodrecido, sem teto, que fica próximo a uma praia, e eles não contam pra ninguém onde fica aquilo ali, porque é o lugar onde eles podem se esconder e ficarem no canto deles, de certa forma. Eles são meninos que vivem de roupas rasgadas, quando eles têm roupas melhores é porque eles roubaram essas roupas, e durante o dia eles roubam, né, na cidade, seja pessoas comuns no meio da rua, batem a carteira delas, ou casas de pessoas mais ricas, né, porque existe sempre esse embate, né, de como os ricos não se preocupam com os pobres nesse livro. E durante a noite eles ficam no trapiche, onde eles têm as suas conversas uns com os outros, eles mostram que eles são, de certa forma, uma família, né. O chefe dos Capitães da Areia é o Pedro Bala, ele é filho de um estivador, né, que trabalhava no cais, só que os pais dele morreram, o pai dele principalmente numa luta sindical, e ele foi pras ruas e acabou se juntando aos Capitães da Areia e derrubando o chefe, que era na época, que era o Raimundo, e assumindo esse posto de chefia dos Capitães da Areia. Durante o livro inteiro a gente percebe que os outros meninos têm uma certa admiração por ele. Eles respeitam o que o Pedro Bala fala. Então há algumas situações em que eles estão passando dos limites e que se não fosse o Pedro Bala falar que, ó, pode parar, isso aqui não, isso aqui é contra a lei, isso aqui é contra a regra que a gente tem, eles poderiam fazer coisas piores, mas ele tá ali pra dar esse caminho. Ele é aquele farol que guia pros meninos aonde eles devem ir. E todos eles têm muito carinho pelo Bala, até tipo pessoas que tecnicamente não gostam dele, né, ou que são contra ele, respeitam a sua autoridade. Outro personagem interessante é o professor. Ele é um menino um pouco mais
estudado, eu acho que ele é o único letrado que tem ali entre eles, e ele é o cara que durante as noites lê histórias pra eles, né? Tudo que esses meninos querem saber, que tá colocado em papéis, em posters, essas coisas, eles levam pro professor. Eles têm esse respeito pelo professor. E o professor que mantém um pouco da magia da infância na vida deles, por meio dessas histórias que ele vai contando, vai narrando, e os meninos vão mergulhando nisso tudo e vão se deixando livrar um pouco da brutalidade do dia a dia. O Sem Pernas é outro, ele tem um pequeno defeito na perna, então ele era muito julgado com relação a isso, mas ele entrou pros Capitães da Areia, e quando eles se organizam pra roubar uma casa ou algo do tipo, eles sempre mandam o Sem Pernas na frente. E o Sem Pernas, ele é um menino muito bom, assim, muito tranquilo, ele tem as agressividades, né, do dia a dia dele, mas ele sempre fica com uma situação em que ele apanhou numa delegacia enquanto o policial ria dele. Então tudo isso traumatizou ele profundamente e faz com que ele não aceite até mesmo o carinho que vem das outras pessoas, carinho genuíno, sabe? Tem o Gato, que ele vai ser o típico malandro, assim, ele vai se envolver com a Dalva, que é uma prostituta, que mora numa das ruas lá. E é interessante porque esses meninos, eles são crianças, eles têm de 12 a 14 a 16 no máximo. Só que eles vivem como se eles fossem adultos. Eles fumam, eles roubam, eles transam. Isso foi algo que me incomodou bastante, mas eu resolvi continuar seguindo a história para entender o que acontecia ali e como essa situação ia sendo contornada pelo autor até o final do livro. O Pirulito é outro membro dos Capitães da Areia e ele tem uma coisa muito interessante, que é uma vocação pro sagrado. Ele reza muito, ele quer ser padre no futuro. Então ele se aproxima bastante do padre José Pedro, quando ele tenta roubar, se não me engano, um castiçal. E aí, o que acontece? Esse padre, ele vê a oportunidade de se aproximar dos Capitães da Areia para tentar dar um rumo para a vida de cada um deles. E ele acaba se tornando um grande amigo dos meninos, inclusive o Bala respeita ele, que é um menino que não tem muita religião, né? Ele não reza, ele não tem muitas crenças. Por fim, a gente tem o Volta Seca, que é um outro personagem muito interessante, que ele é filho de uma comadre do Lampião. Então, a mãe dele morreu, né? Ela era uma daquelas mulheres bem fortes, né? Jagunças mesmo, que empunhava uma arma como se fosse um homem, né? Eles falam isso o tempo todo. E acaba que o sonho dele é se juntar ao padrinho dele, que é o Lampião. Todos esses meninos, eles cometem crimes, eles cometem atitudes que não são louváveis. E a gente vê isso e, de certa forma, fica meio pensativo, tipo, como que eu posso me identificar com esses personagens? Como que eu posso defender uma atitude dessas? Mas o autor, ele é muito sagaz em pegar toda essa situação que eles vivem e fazer o contraponto, né? O que levou eles até ali? O que faz com que eles prefiram a liberdade das ruas e a brutalidade, né, do roubo, de ter que ameaçar o outro o tempo todo para poder se manter ali vivo, né? Em vez de ter uma casa. Mas principalmente porque a maioria das pessoas que tem condições ali naquela cidade não olham para eles. Eles são invisíveis aos olhos das pessoas mais ricas. Em um certo momento da história, a gente é questionado em relação à infância, né? Como eu disse, eles vivem como adultos, né? E aí, em um certo momento, tem um senhor que é o Iozinho França, que ele vai pra cidade de Salvador com o carrossel dele, que é um carrossel bem velho, assim, e ele acaba despertando nessas crianças aquela vontade de ser criança, né? De subir num carrossel. E eles deixam de lado tudo isso numa noite pra ir passar alguns minutos rodando naquele carrossel, já que o Iozinho França libera pro Volta Seca e pro Sem Pernas pra que eles andem de madrugada, já que estaria parado, né? Então é muito bonito ver esse contraste, assim, ver que essas crianças que são consideradas como ladrões, criminosos, elas têm dentro delas essa infantilidade, né? Esse momento da infância, da bondade de ser criança. E é isso que me deixou mais emocionado. Porque quando eu cheguei nessa parte, eu olhava isso e eu falava, gente, como é que as pessoas podem olhar pra eles e não ver isso? Né? Não vê essa necessidade que eles têm de um carinho de pai e de mãe, de cuidado, de ter alguém para ensinar eles o que fazer. Tudo isso é mostrado por essa metáfora do carrossel, que tira de dentro deles a criança que sempre esteve ali. A religião é outro tema que é muito abordado. A gente tem as religiões de matriz africana, que desde aquela época sofriam ataques nos terreiros, o roubo, né, de uma estátua de Ogum, que é levada para a delegacia e que o Pedro Bala depois, ele tem que se fazer preso para entrar e pegar essa estátua para devolver para Dona Ninha, que é uma mãe de santo que estava atrás dessa estátua de Ogum, porque ela sentia que Ogum estava bravo com eles. E ao mesmo tempo a gente tem o Pirulito, que tem esse relacionamento muito próximo, né, com a fé católica. Os católicos, eles se fecham ali e começam a falar que é
pecado até associar os santos católicos com os santos das religiões dos negros. E isso vai fazendo com que o próprio personagem, o Pirulito, ele fique numa dubiedade de sentimentos, porque ele descobre que existe o Deus de amor absoluto e o Deus julgador, né? O juiz, temor a Deus, né? E ele fica nessa dualidade, ele não consegue se livrar desse sentimento de culpa, de gostar de Deus, de acreditar em Deus, e ao mesmo tempo Deus ser alguém tão vingativo assim. E mais pro fim da história, a gente tem uma situação que se aproxima muito dos dias atuais, que é a questão da epidemia de varíola que deu em Salvador nessa época. As religiões, né, de matriz africana que são citadas aqui, elas acreditam que é uma forma de equilibrar, né, de fazer com que os ricos e os pobres fiquem na mesma, porque uma doença não escolhe quem que ela vai atacar, se é rico ou pobre. Só que a doença começa na cidade alta, de acordo com eles, e vai descendo e matando os pobres também. E a gente é apresentado pra Dora, que ela é filha de uma moça que mora no morro, e ela morre, e a Dora, ela não quer ser um estorvo pros vizinhos, então ela pega o irmão dela nas mãos e desce a ladeira, e de algum jeito ali, ela vai conhecer os Capitães da Areia. E a partir daí, ela é reconhecida como uma mãezinha deles, né, como uma figura materna que eles têm, porque ela cuida deles com muito, muito carinho. E ela passa a querer fazer parte dos assaltos, dos roubos. E acontece que no finalzinho, mais pro finalzinho, ela e o Bala são presos. E a partir desse momento, a gente vai ter uma visão real do que era aquele reformatório, porque o Bala, ele vai ser torturado, vai ser colocado em lugares onde não há luz, não há comida, onde há ratos. Ele vai passar por todas aquelas situações que os jornais escondem. E aí a gente vê realmente ali o que faz com que eles tenham tanta raiva desse sistema em que eles vivem, sabe? E é muito importante o autor tratar desses assuntos ainda na década de 50 pra gente ver que essas coisas perduram até hoje. Então a Dora foi pra um orfanato que é um pouco menos agressivo do que esse reformatório, e ela acaba morrendo de uma doença. E eles têm uma crença de que os homens valentes viram estrelas no céu, que eles têm uma estrela no peito, no lugar do coração. E eu me emocionei muito quando ela morre, ele vê um cometa no céu e acredita que a Dora era a mulher mais valente que ele já havia conhecido, né? E a partir daí começa uma grande mudança nos Capitães da Areia. Cada um deles vai encontrando um caminho na vida aí. Alguns vão ser malandros como antes, outros vão virar artistas famosos que vão mostrar essas mazelas que os meninos viviam por meio da arte. E o Bala vai virar sindicalista, e ele vai seguir os passos do próprio pai, o que é muito representativo. Então é isso, pessoal, esse é o Capitães da Areia, um livro maravilhoso, um livro que eu nunca esperava que eu fosse me apaixonar, que fosse conseguir construir uma tridimensionalidade tão grande nos personagens. Eu acho que é importante eu falar que se fosse nos dias de hoje algum autor escrevesse uma história protagonizada por crianças que viviam essas situações que os meninos vivem aqui, eu acho que as pessoas censurariam esse livro. Então é muita coragem do Jorge Amado ter escrito um livro que submeteu essas crianças, que são crianças reais, né? É baseado em crianças reais, a tantos sofrimentos, para ver se consegue despertar na sociedade um pouquinho que seja da vontade de mudar isso. Então, pessoal, nosso vídeo termina por aqui. Vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. E eu desejo para vocês uma excelente semana, boas leituras, e a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo!